Meus irmãos, quero conhecer Jesus, mas quem Ele é? A pessoa de Jesus, ela continua sendo a pessoa mais conhecida do mundo, a pessoa mais falada do Ocidente, mas ela também continua sendo a pessoa mais mal compreendida dos nossos dias. Essa imagem, ela tem a proposta de mostrar que Jesus, às vezes, a ideia que as pessoas têm de Jesus é uma colcha de retalhos, em que, como na imagem, cada parte do rosto de Jesus é formado por pinturas diferentes. O conceito ou a ideia, o conhecimento que a gente tem de Jesus também ele é muitas vezes fragmentado. E nós temos um conhecimento de Jesus que, embora falemos muito sobre Ele, embora se fale muito sobre Ele, mas pouco se conhece sobre quem Ele disse ser, quem Ele se revelou para mim e para você. Há tantas más compreensões sobre Jesus entre aqueles que proferem e professam a fé no seu nome. Eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando daqueles que já há algum tempo conhecem. Também há conhecimentos errados em nós a respeito de Jesus. Ideias que verdades que a palavra de Deus nos conta, que nós nem sabemos a respeito de Jesus. E não é uma questão de você saber tudo o que a Bíblia diz, mas é uma questão de nós sabermos a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. A verdade é que nós queremos ter um encontro com Jesus transformador, verdadeiro, que o seu toque não deixe dúvidas que tivemos uma experiência com o Filho de Deus. E ao nosso redor muitas vozes se propõem a falar sobre Jesus, sobre quem Ele foi, sobre quem Ele é, e qual a sua importância nas nossas vidas. Ele fez um milagre na minha vida, e Ele fez isso, fez aquilo. Jesus também é alvo de muitas dúvidas hoje em dia. Será que Jesus foi meramente um homem? Será que Jesus, Ele de fato era o Filho de Deus? Ou será que Ele de fato existiu na história? Será que não é uma criação? Será que a descrença, as palavras ásperas que muitas vezes nós ouvimos a respeito de Jesus, de desesperança, pode ser fruto de alguma frustração que nós tivemos em um momento que confiamos muito, mas parece que Jesus não fez aquilo que nós estávamos pedindo, não fez aquilo que nós estávamos desejando naquele momento. Outros ainda dizem que Jesus foi uma figura importante, talvez inventada, talvez não, mas com certeza exagerada, porque não creem no espiritual. Outros espiritualizam. Uns não creem no espiritual, outros espiritualizam, forçando coisas sobre Jesus, ou querendo forçar experiências com Jesus como sinônimo de um encontro real com Ele. E a espiritualização é, na verdade, humanização. Quando nós pegamos termos e realidades que são espirituais e tentamos manipulá-las conforme o nosso entendimento. Não, para que você tenha Jesus, você tem que ter recebido o milagre. Se você não recebeu o milagre, é porque você está em pecado, ou porque você não teve fé. Então, nós fazemos caricaturas de Jesus, muitas ideias de vários lugares, sem saber de fato quem Jesus é. Uma ilustração muito interessante que eu ouvi e nunca me esqueci, é que falar sobre conhecer Jesus é igual um acidente de carro na rua. Teve um acidente de carro, tem aquelas pessoas que estavam ali no momento e viram o que aconteceu, mas do nada forma aquela muralha de curiosos, né? Aqui é tanto de gente assim, e aí chega você, vindo do açougue, sem saber nada que está acontecendo, e pergunta para quem está na muralha, mas você não tem ideia, de se aquela pessoa sabe ou não, se ela viu. E aí ela começa a te falar as opiniões dela sobre o acidente, né? Poxa, estava tonto, certeza, estava tonto. O freio do carro acabou, quando acaba o freio do carro, não tem jeito. Só que a pessoa não viu nada, são apenas curiosos. Então, falarmos sobre Jesus muitas vezes é uma conversa de quem não sabe para quem não sabe, de curiosos. Há muitos curiosos a respeito de Jesus. Há muitos que falam a respeito de Jesus, mas sem ter propriedade naquilo que eles estão falando, mas sem ter aquilo em que eles se fundamentam para falar sobre Jesus. Se eu e você continuarmos a acreditar num Jesus de curiosos, nós vamos passar a nossa vida sem conhecer Jesus. Até mesmo aqueles que faziam coisas em nome de Jesus, naquele dia em que Cristo Jesus voltar, ouvirão dele: apartai-vos de mim, pois nunca os conheci. Muitos fizeram milagres, prodígios, sinais, mas não em nome de Jesus.
Eles afirmaram fazer em nome de Jesus, mas Jesus diz: nunca os conheci. Então nós precisamos conhecer Jesus por quem Ele disse ser, para que o meu encontro com Ele não seja um encontro da minha mente, da minha criação e da criação de outras pessoas, mas seja o Jesus revelado, o Jesus que disse quem Ele realmente é. Nesse cenário tão complexo e variado, diversificado a respeito de Jesus, uma pergunta salta aos nossos olhos: afinal de contas, quem é esse Jesus? Qual a sua verdadeira identidade? Como posso ter certeza sobre o conhecimento que eu tenho hoje a respeito de Jesus? Como posso conhecer Jesus de fato? Como posso ter acesso à verdade sobre Jesus se tantas vozes se diferem, tantas vozes falam a respeito dele, se conflitando? Preciso saber quem de fato eu estou tendo um encontro, com uma ideia humana ou com o Filho de Deus. Então essa série de mensagens, ela é feita, composta de perguntas que saltam aos nossos corações a respeito de Jesus. A pergunta de hoje é: Jesus é apenas um homem comum? Será que ele foi apenas um homem que viveu na Palestina no século I, né? Será que ele foi um homem que apenas existiu ali, teve um grupo de discípulos, mas nada além disso, apenas um homem, que ele não ressuscitou, mas que os discípulos falaram que ele ressuscitou, para que a força da mensagem pudesse ser maior? Será que ele foi apenas um homem que morreu sob Pôncio Pilatos e não há nada que nós podemos saber mais a respeito dele do que isso? Pouco tempo depois de Jesus ter subido aos céus, já haviam muitos curiosos falando sobre Jesus. E eu nunca me esqueço de um professor de história da igreja do seminário, que ele dizia assim: não há heresias novas hoje em dia. Heresias são erros internos dos próprios cristãos a respeito de Cristo e do cristianismo. Heresia não é um ataque externo. Heresia não é um ateu falando que os cristãos não podem provar a existência de Deus. Isso é um ataque externo. A heresia é quando aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que se dizem cristãos, se apoiam em verdades que não são verdades reveladas de Deus, e por isso eles propõem coisas que não são verdadeiras a respeito de Jesus. E esse professor dizia: não há heresias novas, não há novas propostas a respeito de quem Jesus é e de quem foi. Há repetições de coisas que já existiram atrás. E eu gostaria de dar alguns exemplos aqui para vocês de como isso já aconteceu lá no primeiro século. Havia um grupo de cristãos chamado ebionistas. Os ebionistas, Ebion significa pobre em hebraico. Eles tinham uma visão de que Cristo era um judeu que se sensibilizou com os pobres e que a missão de vida dele era trazer pão, trazer comida aos pobres, porque um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham uma ideia de que Jesus veio para acabar com a pobreza. Nada novo. Hoje nós temos um cristianismo comunista que acha que Jesus veio para tirar a fome das pessoas e nós temos que dar pão para elas, porque Jesus veio para cuidar dos pobres. E assim nós temos ministérios, muitas igrejas com ministérios assistencialistas, que apenas assistem a pessoa numa necessidade e dificuldade física, mas elas não têm o pão do céu para entregar àquelas pessoas. Elas apenas compartilham o pão físico, aquele que mata a fome. E aí é um ciclo em que aquela pessoa que estava faminta, ela tem a sua fome saciada naquele momento, a sua fome física, mas a sua fome espiritual continua a mesma. Ele continua raquítico espiritualmente, porque aqueles que deveriam falar corretamente em nome de Cristo, acabaram se deixando vender por uma ideia de que Cristo veio para acabar com a fome. E por isso, eles não pregam a palavra de Deus. Ideologias políticas que têm usado o cristianismo e as palavras de Jesus a respeito de pão e de alimento, usando o cristianismo para terem suas expressões políticas. Outra, o gnosticismo. O gnosticismo acreditava que toda a matéria é má. A matéria, o corpo, ele é mau. Então, Jesus, ele não existiu de fato. Ele tinha a aparência, era um espírito que tinha a aparência de um homem. As pessoas viam, achavam que ele era um homem, mas ele não era um homem de fato, certo? Era um espírito que parecia
o homem. Um dos textos que eles mais se apegam é o texto da transfiguração, em que Jesus se apresenta como Moisés e Elias. Então eles dizem que ali há a prova de que Jesus era um espírito. Mas eles se esquecem de tantos textos que falavam que Jesus foi visto em carne, que Jesus foi tocado, que Tomé tocou as chagas de Jesus. Eles esquecem de que Jesus foi visto, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, por mais de 500 irmãos, que na época que 1 Coríntios foi escrita ainda estavam vivos. E eles podiam saber, eles podiam ir até a cidade de Jerusalém e confirmar: vocês viram o Cristo ressurreto? E aquelas pessoas falariam: nós vimos o Cristo ressurreto, nós o tocamos, nós vimos com os nossos olhos. Hoje em dia, isso não é distante de nós. Talvez você não tenha nenhuma igreja falando que a matéria é necessariamente má, mas você vê uma espiritualização, como eu estava dizendo, exagerada, em que se eu não tiver uma experiência sobrenatural com Deus, não foi com Deus verdadeiro que eu tive essa experiência. Me faltou alguma coisa. Eu preciso ter tido uma doença curada, eu preciso ter sido liberto da morte, eu preciso ter um testemunho impactante, mas eu não posso ter uma experiência com Jesus sem que ela seja um mega espiritual. E como eu disse, essa espiritualização, ela é humanização da verdade espiritual revelada. Nós não manipulamos Deus à nossa vontade. Nós não torcemos o braço de Deus com a nossa oração e o forçamos a fazer aquilo que Ele quer de nós. Deus continua soberano, independente da nossa descrença. Outra, o marcionismo. Para Marcião, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo que o do Novo. São deuses diferentes. Então o Antigo Testamento é um Deus de ira, é um Deus de mal, é um Deus que pune. Jesus não, Jesus é um Deus light. Jesus é um Deus do amor, Jesus é um Deus da graça. E hoje em dia você vê pregadores que dizem, sem nem corar o rosto: da Bíblia, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro. Jesus pode ser o centro da Bíblia, mas de Jesus, você é o centro. Você é aquela pessoa por quem Jesus fez tudo. Você é o cara. Ele fez tudo por você, porque você é extremamente especial, porque você é extremamente querido. E tudo que Jesus faz tem a ver com a sua felicidade. São coisas que nós ouvimos isso. Você pode procurar isso no YouTube, você pode procurar isso no Instagram, e você vai ver sem dificuldade. Um Deus para chamar de meu. Esse é o meu Deus. Assim como eu tenho um cachorrinho e eu corto o pelo dele do jeito que eu gosto, o Jesus que muitas pessoas têm é um Jesus que é moldado de acordo com a vontade delas. Hoje eu quero que Jesus seja isso, então ele será. Amanhã eu quero que ele seja aquilo. É só eu levar no pet e mudar ele de acordo com a minha vontade. A última, o arianismo. Ario acreditava que Jesus não era Deus, mas uma criatura de Deus, como os anjos. Essa criatura obedecia a Deus, morreu na cruz para salvar, mas não era Deus. Hoje nós temos seitas que até mudam a Bíblia, dizendo que João capítulo 1, versículo 1, que é o texto que nós vamos ler hoje, no final do versículo 1 está escrito assim: e o verbo era um Deus. Eles adicionam esse artigo indefinido para que eles possam não associar a pessoa de Jesus com a palavra revelada, com o verbo que criou todas as coisas no princípio. Então, a igreja já desde muito cedo teve que lidar com essas circunstâncias. A questão é que hoje eu e você temos 2000 anos de história. O pastor tem acesso a livros que falam sobre isso. Então, se eu apenas for disciplinado, sentar no meu escritório e me esforçar, eu posso chegar ao conhecimento do que é a verdade da palavra de Deus. Agora, naquela época não tinham esses livros. Homens de Deus precisaram ir à fonte para responder a essas heresias, a esses equívocos das pessoas sobre Jesus. E para eles isso não era negociável, porque não saber quem é Jesus significa eu não ter um encontro verdadeiro com Deus. E a gente não pode aceitar, ou no sentido, a gente não pode se conformar em ficar tanto tempo falando sobre Jesus, mas ter um encontro com Jesus que é uma criação humana. Porque senão nós perderemos a nossa vida em religiosidades, em práticas que não levam a nada. Jesus, ele se revelou para que eu e você pudéssemos conhecer por quem ele é, por quem ele disse ser. E para que no conhecimento desse Jesus revelado, desse Filho de Deus revelado, eu e você pudéssemos ter a nossa vida transformados. Ao longo da história da igreja, então, aqueles que na teologia nós chamamos de pais da igreja, os primeiros pastores a cuidar
desse rebanho e a se opor a essas heresias, eles propuseram o que nós chamamos de credos. Credo hoje é até uma expressão que a gente usa para alguma coisa que a gente não gosta, né? Ah, não tem que fazer isso, credo. Ai, que coisa ruim, é dessa expressão de credo. Porque os credos, eles eram longos e eles explicavam quem era Jesus. E alguns desses credos que eu coloquei aqui, eles dizem o seguinte: essas são as respostas que homens de Deus deram a heresias como aquelas que eu citei agora há pouco acima. E eles diziam assim: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de luz, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não feito da mesma substância com o Pai. Jesus não foi criado, como dizia Ario, Jesus é da mesma substância com o Pai, porque Ele é Deus 100% em sua essência, e Ele é homem 100% na sua essência. O credo apostólico: cremos em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. O credo calcedônio: nós ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esses foram homens que, usados por Deus, evitaram que a igreja fosse levada por essas heresias. Hoje, qual é a função do pastor? Se você procura nas epístolas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, a função do pastor é não deixar que do púlpito, daquilo que é ensinado à igreja, venham teologias e doutrinas diferentes daquelas que nós cremos. O pastor, ele é chamado para não deixar, usando agora a expressão de Paulo mesmo, para não deixar a igreja ser levada por todo o vento de doutrina. Porque se eu, como pastor, deixar os irmãos serem levados por todo o vento de doutrina, se eu deixar que daqui sejam ditas palavras ou doutrinas que nós não acreditamos, e os irmãos colocarem a fé nelas e forem enganados, eu terei de prestar contas a Deus. É por isso que sempre quando eu falo sobre a função pastoral, e eu digo isso, que a função primordial do Novo Testamento na vida do pastor é ensinar a igreja a discernir a verdade. E isso não é fácil. Se você acha que fazer uma pregação é fácil, se você acha que estudar a palavra de Deus é fácil, é porque talvez você nunca tenha tido a experiência. Se você acha que orar é fácil, que o outro requisito pelo qual eu serei cobrado como pastor, se você acha que orar é fácil, é porque você nunca conseguiu orar mais de 20 minutos talvez. Porque a oração, ela exige de nós. Estudar e conhecer a palavra exige de nós. E se eu barganhar isso por qualquer outra coisa, eu serei cobrado, não por outras coisas que eu fiz, mas por isso. Eu serei cobrado por aquilo que foi ensinado a vocês. Porque Jesus me chamou como pastor. Pastor é aquele que cuida das ovelhas, a levá-los a pastos verdejantes, a verdades que levem vocês ao encontro com o Senhor. Esse deve ser o meu maior temor. Então eu quero ir com você nesses dias para uma fonte segura, que nos ajude a saber quem Jesus foi, quem Ele é, para que nós possamos firmar a nossa vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O Evangelho de João, ele tem uma característica muito interessante. Ele começa com o apóstolo escrevendo, falando sobre quem Jesus era, esses versos que nós vamos ler agora. E lá no meio ele começa a falar sobre quem Jesus foi, nas palavras do próprio Jesus. Então ele começa dizendo, no versículo 1, no princípio, aquele que é a palavra, talvez na sua Bíblia esteja verbo, eu já vou explicar sobre essa distinção. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí lá no meio do Evangelho, Jesus vem dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor.
a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está fazendo isso porque, como João ele era um judeu, Jesus quer deixar claro para os seus leitores judeus que eles precisam voltar lá para aquele momento da sarça ardente, em que Moisés pergunta: Senhor, mas quem eu vou dizer para Faraó que me enviou? E ele vai responder: dizem que o eu sou te enviou. Diga que o eu sou te enviou. E quando Jesus diz eu sou, ele está fazendo essa associação direta com Deus, com o Senhor, com Yahvé, que era o Deus, que é o Deus que se revelou aos judeus, para que eles pudessem não ter certeza de que aqueles que eles viam em forma humana, aqueles que eles tocavam com suas mãos e que os seus olhos viam, era aquele que criou todas as coisas. Por isso o Evangelho de João começa narrando isso para nós. No princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Como eu disse, talvez na sua Bíblia está escrito: no princípio era o verbo, né? Verbo é uma palavra muito boa que foi encontrada em traduções mais antigas, é uma palavra muito boa, é um sinônimo, né? De palavra. Verbo para nós quer dizer alguém que tem ação, né? O verbo é aquele que exerce ação na frase. Então a ideia dos tradutores, quando usaram a palavra verbo, era que nós entendêssemos que aquele que está criando todas as coisas é aquele que faz a ação. Jesus é aquele que estava no princípio com Deus e aquele que operava todas as coisas. Só que a palavra que está ali mesmo a palavra a palavra grega logos, né? E muitas vezes essa palavra é confundida com como se João estivesse misturando filosofias gregas com o Evangelho de João. Não. Quando João usa a palavra logos, ele estava apenas usando a palavra porque ele estava escrevendo o Evangelho numa língua universal, na língua grega, mas ele queria comunicar que Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Esses dias eu falando com o Hudson, a gente conversando trocando figurinhas, né, sobre pregações, ele falava alguma coisa, eu falava alguma coisa, e quando a gente lê Gênesis 1, que a gente lê lá: disse Deus, haja luz, né? O que a gente imagina? Deus falando, né? A palavra de Deus foi ouvida e todas as coisas foram criadas. Mas veja, João diz uma coisa que é muito interessante: a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas. Disse Deus em Gênesis 1, não é a forma como Deus criou, mas por meio de qual pessoa todas as coisas foram criadas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, e nada do que veio existir, de fato existiu sem ele. Jesus é a palavra de Deus que dá origem a todas as coisas. Jesus é a palavra de Deus que cria. Nessa relação perfeita da Trindade, Deus Pai e Deus Filho cria todas as coisas, porque ele não é um mero homem, ele não é um homem comum como eu e você, ele é o Deus que existe desde antes da fundação do mundo. O mundo foi feito por meio dele, e nada do que existe, sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, sua vida trouxe luz a todos. Sua vida trouxe luz. Esse não é um Deus que nós criamos de acordo com a nossa ideia, mas ele é um Deus eterno, inigualável, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas pelo Pai, a pessoa do Filho, a pessoa de Cristo Jesus. E aí no versículo João tem uma coisa muito interessante. No versículo 6 tem algo muito interessante. Aparece João, que aí no caso é João Batista. E aparece João. Então parece que João está... Poxa, você acabou de ler um versículo que fala sobre Jesus como Criador de todo o mundo, de tudo que existe. E aí chega João. Parece que João está meio fora de contexto, porque João ele é um mero homem. João de fato, ele é um mero homem. Mas o que João... o apóstolo, no caso agora, o discípulo de Jesus que registrou essas palavras, ele queria, era colocar a relação desse que é a palavra, que foi criado antes de tudo, com aquele que foi chamado para ser o mensageiro de Deus. João foi chamado para preparar o caminho do Senhor, né? Como diz lá em Isaías: voz do que clama no deserto, se referindo a João Batista, voz do que clama no deserto, aplane o caminho, prepare o caminho
para que as pessoas possam conhecer Jesus. E aí João vem dizendo: aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de tirar as sandálias. Eu não sou aquele que os profetas apontaram, mas ele é. E aí quando João vê Jesus chegando no batismo, João é a primeira testemunha do encontro, ou da manifestação da Trindade Santa que nós acreditamos. João nas águas, Jesus vem chegando e ele diz, aponta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus entra nas águas, quando ele é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e da boca de Deus sai: este é o meu Filho amado, em quem tem prazer. A manifestação da Trindade Santa, no momento em que João batiza Jesus, é a prova de que ele não era um mero homem. O Filho está nas águas com João, o Espírito desce em forma de pomba sobre Jesus, e a voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Evangelho de João, ele não quer deixar dúvidas em mim e em você se há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo. Ele não quer que fique dúvidas na minha e na sua cabeça se o Deus do Antigo Testamento era mau e o do Novo era bom. Ele quer que nós percebamos que existe somente um Deus que está conduzindo a história. Jesus é aquele que estava com Deus no começo, e ele estava fazendo todas as coisas, por meio dele todas as coisas foram criadas, e ele é aquele que se fez homem, aquele que é a palavra, que por ele foram feitas todas as coisas. Aí eu citando o texto que a Samara leu aqui, assumiu a forma de servo. Não julgou como sendo algo a que devesse se apegar a sua glória, como ele merecia, mas assumiu a forma de servo, para que pudesse resgatar a mim e a você. Essas duas comparações de João, Jesus, a palavra eterna de Deus que cria todas as coisas, e João Batista, elas têm um propósito: mostrar que aquilo que Jesus se revelou tem a ver comigo e com você. Jesus se revelou para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. Assim como Jesus foi um instrumento de João, assim como João foi um instrumento de Jesus para revelá-lo ao mundo, eu e você também somos instrumentos. Eu e você também somos usados por Deus hoje para conhecer e para transmitir esse Jesus ao mundo. Mas nós só faremos isso quando nós tivermos um entendimento real de quem Jesus era, de quem Jesus foi, apegado à palavra de Deus. Então esses versículos de 1 a 5, eles afirmam que Jesus é a palavra, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez, e ele era a vida. É interessante que a palavra que João usa ali, a sua vida trouxe luz a todos. A palavra que ele usa aqui significa uma vida que se opõe à morte, uma vida em que ainda não havia sido experimentada pelos homens, uma vida que diante dessa vida a morte não tem poder. Jesus é aquele em que a vida foi manifesta, e essa vida não seria agarrada pela morte, não permaneceria na morte, como eu e você permanecemos quando chega o nosso dia. Jesus, ele está entre nós. A primeira verdade é que em Jesus nós vemos a Deus, nesses versos que eu expliquei. A segunda verdade que a gente vê é que Jesus, ele está entre nós. Pula comigo lá para o verso 9, que diz assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem segundo o resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Veja, Jesus, ele é aquele que é a palavra por meio de qual todas as coisas foram criadas, mas ele é aquele que está entre nós. E eu somente tenho uma nova vida, eu somente passo a ter uma vida transformada por ele, quando eu não tenho um encontro com outro Jesus criado, com Jesus que tem opiniões das pessoas e dos curiosos, mas quando eu tenho um encontro com esse Jesus, quem ele disse ser. O versículo ele é muito claro, ele diz: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, não é uma espiritualização forçada. Esses não nasceram como resultado da paixão ou da vontade humana, não é a nossa manipulação de quem é Jesus, mas nasceram de Deus. A vida nova que esse Jesus pode colocar para mim e para você, a vida que ele propõe quando ele se
que faz homem vem para mim e vem para se revelar a mim e a você, é a vida de um encontro com esse Deus verdadeiro, a vida de um encontro com Jesus. Terceira verdade, João Batista, diante de Jesus, ele afirma que Jesus foi anunciado como rei e que é anunciado por alguém que é maior do que ele. João não tem dificuldade em apontar para Jesus como sendo alguém infinitamente maior do que ele, alguém que ele precisa apontar como tendo uma grandiosidade infinitamente maior. Mas veja, hoje quando a gente fala sobre Jesus, a gente até ainda não, eu estou falando sobre alguém, sobre Deus. Embora a gente não conheça Deus, muitos não conheçam a Deus verdadeiramente, porque várias vozes falam a respeito de Jesus e desconfiguram a verdade de quem Ele é, mas a gente fala, não, Jesus é Deus. Isso é uma palavra, um jargão nas nossas bocas, mas na época de João não era, e ele precisava apontar isso com verdade. João aponta, dizendo que Jesus era aquele que veio, se fez homem, para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como diz Paulo lá em Colossenses. Então, algumas coisas ficam claras a respeito da atitude de João diante dessa palavra eterna, e quais são as minhas e as suas atitudes. A primeira, um chamado. A palavra João, o nome João significa Deus é gracioso, e o verbo que está usado aqui é o verbo apostoléu, que é o verbo usado pelo Senhor para uma tarefa específica. Ele foi chamado para refletir uma luz. Ele não era a luz, mas ele veio falar sobre a luz. Ele veio apontar para aquele que era a luz. Quantas vezes eu e você competimos com Jesus sobre quem é a luz das nossas vidas, tomando decisões de acordo com a nossa vontade, não nos submetendo a Ele enquanto Senhor, enquanto Deus de todas as coisas? Quantas vezes a gente caminha achando que o nosso chamado tem a ver conosco mesmo, enquanto o nosso chamado tem a ver com apontar Jesus? Nós não podemos nos calar, mas precisamos proclamar como João proclamava. Um propósito, um chamado, somos chamados a refletir a luz, e um propósito. O nosso propósito é anunciar a Cristo. Por meio de João, muitos viriam a crer em Jesus. Ele reflete a luz e ele aponta para Jesus. O propósito das nossas vidas tem a ver com aquela frase que nós repetimos tanto sobre João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. As lutas da nossa vida, as dificuldades, os desejos enganosos do nosso coração, eles colocam em xeque a nossa vida com Jesus. E eles dizem: poxa, eu não quero seguir um Jesus que não me ajudou na hora que eu pedi. Eu não quero seguir a um Jesus que me peça para dizer não à minha carne. Eu quero dar vazão aos meus desejos. Eu quero fazer aquilo que me faz sentir bem. Ao invés de nós entendermos que o nosso propósito, assim como de João, é apontar para alguém que é muito maior. Quando eu tenho um encontro com esse Jesus, não é uma mera opinião, ou não é um mero encontro que aconteceu comigo, ou um encontro com um homem simples como eu e você, mas é um encontro com Deus que se fez carne, o Criador de todas as coisas. Se eu e você não conseguimos entender diante de quem nós estamos e nos ajoelhar, eu e você não entendemos quem é esse Jesus que se reflete ou que se demonstra a mim e a você. João, ele é aquele que é o finito testemunhando acerca do infinito, o temporal falando sobre o eterno. Eu, na minha pequenez, na minha incapacidade de compreender e conhecer quem Jesus é, eu tenho o privilégio, como João, que também era limitado como eu, para anunciar quem é Jesus. Mas isso depende do conhecimento que eu tenho a respeito dele. Se eu já me coloquei, se eu já me ajoelhei diante dele como Criador de todas as coisas e por isso Senhor da minha vida. O resultado da ação divina é o nosso testemunho. Nós recebemos graça. Veja que o texto, ele continua falando que o Senhor Jesus ministrou graça sobre as nossas vidas, Ele ministrou bondade sobre nós. Se você ler o restante do capítulo, que é muito longo, a gente não tem como ler aqui, diz que nós recebemos graça sobre graça. No versículo 14 diz que Ele era cheio de graça e verdade. Nele estava a disposição do Pai em ser bondoso e se revelar a nós, e nele estava a verdade do Pai. Não há em outras vozes
a verdade a respeito de Jesus. Não há em opiniões, não há em pacotes colocados pelos homens. Há na verdade de que em Cristo Jesus se revela. Quantas vezes, meus irmãos, a gente nem lê a Bíblia durante a semana? Quantas vezes a gente nem se lembra de Jesus durante a semana? Então nós cantamos muito que Ele é Senhor, nós exaltamos Ele dentro dos nossos corações, mas a nossa vida se mostra tão distante. Imagine, será que será que naquele dia, quando você estiver em glória diante do Senhor, será que naquele dia em que Ele se manifestar em graça e em verdade, será que a gente vai conseguir ficar no celular, preocupado em ver o Instagram, ou em responder uma mensagem de WhatsApp? Será que eu vou conseguir desviar o meu olhar e pensar o que eu vou comer depois do culto? Aquilo que eu entendo sobre Jesus, Ele não pode ser uma coisa que me muda de algumas formas, ou em algumas partes da minha vida. Ele é real quando Ele me muda por completo, quando eu me torno uma testemunha, como João foi. João teve um encontro com aquele que é a palavra, e a sua vida, o seu chamado, passou a ser conhecer quem é esse Jesus, e o seu propósito passou a ser anunciar quem Ele é. O mundo precisa de cartas vivas, o mundo precisa de pessoas que falem sobre Jesus, sem os exageros das espiritualizações. O mundo precisa de discípulos que falem, não daquilo que ouviram dos curiosos da multidão, mas o mundo precisa de discípulos que falem sobre Jesus, de conhecer de perto, daquele que sabe, foi as testemunhas do acontecimento. João é uma testemunha do acontecimento, os evangelistas são testemunhas. Nós temos que ir àqueles que falaram com propriedade sobre Jesus, porque as vozes e as interpretações, elas são muitas, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, quando eu me submeto a ela como não um livro humano, mas um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ela me passa ou ela me entrega a verdade de quem é Jesus. Somente assim eu conseguirei entender o meu chamado e me engajar no meu propósito, como João Batista fez. Uma frase que desde o começo ela tem reverberado na minha mente, diz o seguinte, uma frase de João Calvino, que muitas vezes é conhecido mais pela polêmica, mas um grande homem de Deus. Se você puder, estude a vida de João Calvino, para você ver que homem, que gigante espiritual, assim como de Armínio também, um gigante espiritual. Divergiram sim, mas homens de uma fé exemplar. E João Calvino dizia o seguinte: Cristo vem até nós revestido nas palavras das Escrituras. Eu não posso conhecer quem é Deus numa experiência. Eu posso ter uma experiência como qualquer outra. Experiências sobrenaturais acontecem no hinduísmo a todo tempo, acontecem no budismo a toda hora. Os orientais, na verdade, eles têm muito mais a nos ensinar do que os cristãos a eles sobre experiências místicas. Isso não é sinônimo de ter um encontro com Jesus. O sinônimo de um encontro com Jesus é o encontro da pessoa revelada na palavra, porque Cristo Jesus vem a mim e a você revestido das palavras das Escrituras, e Ele é a palavra de Deus, que estava no princípio de todas as coisas, que era Deus, aquele que deu vida a todas as coisas, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós, eu e você, podemos ver a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, o Filho único do Pai, não filho porque Ele foi criado, mas filho porque Ele é aquele que inaugurou o reino dos céus, e de Filho único do Pai, Ele se tornou filho primogênito do Pai, como diz em Hebreus, e Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Ele é aquele que herda, que inaugura o reino de Deus, e chama aqueles que se dispõem a se ajoelhar diante da verdade de quem Ele é, a fazerem parte desse reino, a fazerem parte de uma nova realidade de vida. Meus irmãos, precisa haver um profundo questionamento no fundo do nosso coração: a qual Jesus nós temos nos entregado? Há um Jesus que é uma colcha de retalhos, de muitas opiniões. Há um Jesus que é uma expressão daquilo que pessoas acham sobre Ele. Ou se nós temos tido um encontro com aquele que é a palavra de Deus, o Criador de todas as coisas, que se revelou aos homens como eu e você, para que nós pudéssemos ter um encontro com a graça e a verdade de Jesus. Eu quero que nessa noite você tenha um encontro com Jesus, um encontro real.
Eu quero que nessa noite você pergunte a você mesmo se você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você conhece Jesus como aquele em que você pode acreditar que Ele existiu, Ele andou entre nós, e que aquele que andou entre nós tinha uma aparência como a nossa, Ele era também aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Se você consegue se render a essa verdade, que desafia a sua lógica, porque Cristo Jesus não está preocupado em atender os ditames da nossa lógica, Ele está preocupado em nos revelar quem Ele é, e Ele é 100% homem e 100% Deus. Qual é a sua atitude diante desse Jesus? Se você quer conhecer Jesus, se você quer saber quem Ele é, se renda à verdade de que Ele não foi um mero homem com sábias palavras, mas Ele é um homem, também Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. E que se você não se rende à divindade e ao senhorio daquele que criou todas as coisas, e isso transforma a sua vida, te transformando numa testemunha, é porque talvez você ainda tenha tido um encontro à distância, junto com os curiosos, a respeito de Jesus. Queria orar pela sua vida.